Opa, galera, eu vou começar esse vídeo lendo um comentário que um rapaz fez num vídeo do meu canal e lendo a minha resposta para eles, para vocês já entenderem qual é o ponto do assunto, tá bom? E é um ponto que eu julgo de extrema importância, e nós temos que corrigir esse tipo de erro dentro da direita rápido. Um rapaz comentou: PT, ao meu ver, segue mais um socialismo de linha nazi-fascista do que comunista, o que não faz deixar de ser marxista, já que o nazismo e fascismo são marxistas como o comunismo. O cara falou que nazismo e fascismo são marxistas como o comunismo. É um erro aí disseminado por um falso substancialismo, né, de direita. Não sei quem ensinou Aristóteles errado para essa direita, mas parece que, né, se teve, se entendeu, né, na direita que Estado supostamente seria, né, a substância do marxismo ou do comunismo. Então, portanto, tudo que tem Estado, né, por princípio de identidade, seria comunismo. Tá? Tem dois erros aí, né? Primeiro, que Estado não é, em hipótese alguma, substância, seja em matéria ou seja, né, né, não é em momento nenhum substância, seja em matéria ou forma de comunismo. Na verdade, eu vou provar nesse vídeo que Estado no comunismo é justamente um acidente. E segundo, que não é porque duas coisas têm algo em comum que você pode fazer princípio de identidade. Você tem que justamente investigar se esse algo em comum, né, se ele é manifestado nas duas coisas, né, em essência mais forma. Lembrando que substância é essência mais forma, e um ente ele só é igual se a essência e a forma dele for igual. Se ele tiver essência igual, mas forma diferente, eles são entes diferentes que fazem parte de um mesmo grupo, né? Ou o contrário, né? Se eles têm forma igual, mas, né, mais essência é diferente, também são entes diferentes, mas fariam parte do mesmo grupo, que seria uma substância segunda, né? Esse tipo de princípio de igualdade com esses falsos silogismos, por se confundir substância com acidente, é muito perigoso. Eu vou ler aqui a resposta que eu falei pro cara, ó. Desculpe, mas está errado. Nazismo e fascismo, né, não tem nada de comunismo. Pelo contrário, são antítese. E nazismo e fascismo não se distinguem em mesma ordem, né? Como se nazismo, né, e fascismo, né, fossem dois indivíduos, né, humanos que dá querendo dizer o mesmo. Né? Na verdade, não são, né? Como, né, por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor, né? Quando ele fala que nazismo e fascismo, né, são a mesma coisa, seria como ele tentar falar que um gato, né, sei lá, gente, eu não entendo nada de raça de gato, eu vou usar cachorro. Seria como falar que ele tá tentando falar que um cão Doberman, né, e sei lá, e um husky siberiano, né, eles são a mesma coisa, né, porque todos são cachorro, mas né, como se cachorro, né, ou seja, ou caninos, né, caninos fosse um grupo, né, e esses dois cachorros são entidades particulares que fazem parte do mesmo grupo. Mas não, na verdade, fascismo é o próprio grupo. O termo fascismo, ele já é o grupo, entendeu? O termo fascismo aqui é como se fosse canino, né? E nazismo, ele é só um tipo, né, desse grupo que a gente chama de fascismo. Então não há comparação entre nazismo e fascismo. Na verdade, a gente tem nazismo, ou que alguns chamam de nazifascismo, porque nazismo ele é uma manifestação de fascismo, né? É uma espécie de fascismo, né? Fascismo é uma substância, né? Então eu falei aqui, ó, nazismo e fascismo não se distinguem em mesma ordem. Fascismo é uma substância segunda, um grupo. Dentro do fascismo, há entes que compartilham do pensamento fascista, né? Como é a Frente Legionária, Falange Espanhola, nazismo, catilismo, getulismo brasileiro, né?
Eu coloquei aqui integralistas, tá? Mas com muitas aspas, é um debate bem forte aí entre os integralistas. Muitos dos integralistas não aceitam serem chamados de fascistas. Eu explico isso em outro vídeo, mas né, basicamente é porque o integralismo, na verdade, ele se distingue entre seus três principais autores, tá? Que é o... Oh, meu Deus! Plínio Salgado, Gustavo Barroso e o Miguel Hale, tá? Eles constroem uma ideia, né, de ação prática, de integralismo um pouco diferente, tá? Então, o integralismo em Plínio Salgado, né, é um pouco diferente de integralismo em Gustavo Barroso, que é um pouco diferente do integralismo em Miguel Hale. O Miguel Hale, né, por exemplo, ele é neopositivista e ele é um democrata, né? É um republicano, tem aquela pegada de Estado laico e etc. Né? Enquanto Plínio Salgado, ele já é cristãozão mesmo, né? Ele é a favor de um nacionalismo cristão, de algo confessional. E o Gustavo Barroso, ele era um pouco mais envolvido em umas teorias meio esotéricas, em filosofia perene. É ele que vai ter uma pegada mais, né, neonazista, né, neofascista e etc. Então vamos lá. A começar que comunismo é contra o Estado. Sim, pasmem, isso é incrível ter que estar falando isso aqui, porque deveria ser o básico de alguém que se propõe a ajuizar sobre, né, sobre marxismo. Então vamos lá. A começar que comunismo é contra o Estado. Marx é somente um comunista, dentre vários, que defende a tomada do Estado pelo proletariado para usar como ferramenta útil de transição para desapropriar bens e horizontalizar a força de produção. Isso é a proposta de um meio para se alcançar um fim, né? Ou seja, Marx nunca gostou do Estado, né? Marx ele não constrói, né, um comunismo em ideia que vai girar ao redor do Estado. A ideia, né, de todo comunista é derrubar o Estado, né? É horizontalizar tudo, acabar, né, com o poder vertical. O Estado é um dos grandes inimigos do marxismo, né? É claro que o outro grande inimigo é o serviço assalariado, é o capital. Na perspectiva do comunismo, o Estado ele resguarda o capital, porque é pelo Estado, com o monopólio da força, que ele garante os direitos, entendeu, em Constituição dos grandes proprietários. Então, o que o Marx pensou? Olha só, para acabar com os, né? Então, se você tem, eu tenho o grande proprietário e o Estado é a arma dele. O que eu vou fazer? Eu vou tomar a arma do proprietário, eu vou usar ela para acabar com o próprio proprietário e depois eu descarto a arma. Essa é a ideia de Karl Marx, entendeu? Então, o comunismo, ele na verdade, ele nunca girou ao redor do Estado. Entendeu? O Estado ele é um meio de transição. O proletariado vai tomar o Estado, vai usar a força do Estado para desapropriar os meios de produção, para tornar toda a propriedade comum, né? Horizontalizar a produção, horizontalizar a organização, né? O poder, e depois derrubar o Estado. Então, isso é a proposta de um meio para se alcançar a teleologia comunista, o fim último, que é a anarquia. Vários outros comunistas são anarquias que defendem a queda direta do Estado, sem transição, como, por exemplo, Bakunin. Então, se de vários anarquistas, Bakunin, Malatesta, Kropotkin, né, e etc., se entre vários comunistas apenas Karl Marx ele está defendendo um Estado de transição que usa o Estado como meio. Primeiro que quando você coloca o Estado como, né, como um meio para alcançar o comunismo, mas no comunismo não se tem Estado, então o Estado não é necessário ao comunismo. Então o Estado é contingente. Portanto, Estado é acidental ao comunismo, né? Estado não é parte da substância do comunismo. Esse é a primeira forma de provar que Estado não é
substância do comunismo. Outra forma de provar que Estado não é substância do comunismo é que se você falar que Estado é substância do comunismo, então eu vou falar, então Bakunin não é comunista, então Malatesta não é comunista, então Kropotkin não é comunista, porque se eles não defendem Estado nem como meio de transição, né, em nenhum tipo de manifestação, então você não pode fazer princípio de identidade para igualar qualquer um deles três a comunismo, entendeu? Então, né, a galera fica, não, mas e a Rússia, e a China, e etc. Né, isso aí é tudo contingente, tá? É um problema acidental de governos que tentaram implementar essa transição de Karl Marx, mas é claro que o ser humano é falho, o ser humano, quando toma o Estado, alcança o poder do Estado, se corrompe e acaba criando um socialismo de Estado, né? Inclusive a ciência política, ela criou o termo socialismo, ou o termo socialismo de Estado, justamente porque ontologicamente não se pode chamar aquilo de comunismo, né? Não dá para fazer princípio de igualdade, por isso que a gente chamou Rússia, China e etc. de socialismo de Estado. Entendeu? Porque não há princípio de igualdade com o comunismo. Há pontos em comuns, mas esse socialismo de Estado que surgiu, ele é basicamente a deturpação do comunismo, ao ponto que se tornou outra substância. Entendeu? Dentre vários que defendem, então, né, defende a tomada do Estado pelo proletariado para usar como ferramenta útil de transição para desapropriar bens e horizontalizar a força de produção. Isso é a proposta de um meio, fim último, taranã. Ou seja, a única forma do comunismo que defende o Estado não o defende em si, mas como transitório, enquanto o Estado não é defendido como fim último do comunismo, logo o comunismo não pode ser definido substancialmente como estatista. O fascismo, este sim, é estatista, pois ele defende o Estado enquanto em si. Outra diferença, né, várias diferenças entre fascismo e comunismo. Outra diferença é que o comunismo é internacionalista, ateísta e pró-homogeneização da cultura. Eu já falei isso antes, né, na minha primeira bateria de 3 vídeos sobre sou contra o capitalista e sou cristão, sou comunista. Está lá falando essa questão da homogeneização da cultura, do internacionalismo e do ateísmo do comunismo, né? Ou seja, o comunismo ele é ateísta, ele é globalista e ele quer acabar com as culturas locais, com as religiões, etc., para conseguir criar uma única cultura global, né, que homogeneize e englobe todo o proletariado. O fascismo é o avesso disso. Fascismo é nacionalistas. Há alguns fascistas ateus neopositivistas, como Getúlio Vargas, né, Castilho, né, as ideias formadas ali pelo Miguel Reis e etc. Né? Mas... Eita, eu me perdi aqui, peraí. Né? Mas a maioria é influenciado pelo idealismo alemão e por filosofia perene ou gnose hiperbórica, defendendo metafísica e sistemas pagãos diversos. Né? Esses sistemas pagãos diversos. Enquanto estes definem-se como um Dasein de um povo e, portanto, é a unidade fundamental de identitarismo. Enquanto o comunismo é contra a identidade, o fascismo é identitário. Enquanto o comunismo quer horizontalizar a organização política, né, e econômica, o fascismo quer fortificar a sua verticalização. Né, porque o comunismo... ele acredita naquele mito do bom selvagem, de Rousseau, né, e etc., né, de que o homem era bom antes da formação do Estado, ele se corrompeu depois, etc. Então o comunista acredita que sem o Estado, né, as sociedades se reorganizariam, né, é melhor, entendeu? E etc. Já o fascismo não. O fascismo, ele acredita, né, na ideia de que o homem nasce mal, entendeu? De que o homem é egoísta e etc. Né? Que é toda a construção, né, que vem de um pensamento desde Hobbes, né, desde Maquiavel e etc. Então ele acredita que é preciso, né, o monopólio da força, né, em alguma entidade política para que com o monopólio dessa força possa regular e controlar as atividades humanas. Né?
E aqui eu vou continuar. O erro, para lá de grotesco, de falar que nazismo e comunismo é um erro fruto de aporias, falácias de espantalho e falso silogismo de pseudo-filósofos de internet que acham que dois entes são iguais só porque contingentemente manifestaram-se em praxe em forma de estatismo e associam, né, que governos que se dizem comunistas foram estatistas, fascismo é estatismo, logo comunismo e fascismo são iguais. Falar uma besteira dessa, né, vai acabar, né, podendo falar, por exemplo, é por isso que o Paulo Cogos, né, fala que Chesterton é socialista, que a DSE é socialismo, etc. Por causa dessa bobagem, dessa idiotice, dessa deturpação aristotélica. De aristotelismo não tem nada, né? O integralismo seria comunista, né, se você usar pró-Estado como régua de princípio de identidade para falar o que é comunismo, né? Fora que é um anacronismo, quer dizer, antes do comunismo surgir, tudo que existiu antes de Karl Marx, que defendia Estado, era comunismo. E a Igreja Católica, que era monarquista, era comunista também. Entendeu? E sequer... Então aqui, ó. Né, governos que se dizem comunistas foram estatistas, fascismo é estatismo, logo comunismo e fascismo são iguais, né, que é o problema, né, já apontado como falso silogismo. E sequer se preocupam se o fascismo e ambos estes outros têm a mesma essência e forma, e muito menos se preocupam em distinguir substância de acidente. Então, basicamente é isso. Tá? Parem aí com essas falácias de ficar falando que nazismo e fascismo é a mesma coisa, etc. O próximo vídeo vai ser sobre nazismo, esquerda ou direita, tá? Vejam esse vídeo que eu vou solucionar muitos problemas também. É claro que com esse vídeo eu não estou falando que a gente tem que defender qualquer um dele. Eu sou anticomunista, eu sou antinazista. Não é porque a gente é contra duas coisas que a gente tem que falar que as duas coisas são iguais, entendeu? Né? Por exemplo, eu sou distributista, o distributismo ele é antiliberal e ele é anticomunista, né? Mas nem por isso a gente sai por aí falando que liberalismo e comunismo é a mesma coisa, criando falso princípio de identidade. Então, tomem cuidado com essas falácias. Esse vídeo já está em 17 minutos, eu vou ter que fazer mais 2. Eu vou fazer um vídeo para falar só sobre o nazismo, se é esquerda e direita. E depois eu vou fazer um vídeo de introdução ao órgão para falar o que é substância primeira, o que é substância segunda, né? O que é acidente, como se fazer princípio, né, de identidade, como, né, conseguir investigar se dois entes são a mesma coisa, se são a mesma coisa enquanto entes individuais, se são a mesma coisa enquanto participando do mesmo grupo, ou seja, substância segunda, e por aí vai, entendeu? Então a gente não pode falar que nazismo e comunismo são a mesma coisa. A gente, né, quanto ao pessoal que fala que nazismo é esquerda, poderia-se, né, aberto ao debate, falar que nazismo e comunismo são esquerda. Então eles pertencem da mesma substância segunda. Pertencer à mesma substância segunda não significa que eles são individualmente o mesmo ente. Beleza? Porque substâncias, né, segundas não permitem ainda esta igualdade em princípio de identidade. Então, cuidado aí com essas falácias. Eu vou fazer mais 2 vídeos sobre isso e acompanhem todos aí para pararem um pouco com essas bobagens, tá bom? Um abraço.